Querida igreja, nós estamos deixando aquela série de mensagens, Lute por Sua Família, e hoje vamos ter um tema devocional, a alegria de adorar o nosso Deus, que tem tudo a ver com o que acabamos de fazer aqui, quando adoramos o nosso Deus através de cânticos. E para isso eu quero convidar você a juntos fazermos um passeio rápido sobre o Salmo 122, os versículos de 1 até 9, o Salmo todo, ou o Salmo 122. Salmo 122, nós vamos fazer a leitura dos seus versículos. E vamos falar a respeito da alegria que todos nós temos que ter em adorar o nosso Deus. Adoração, agradecimento, clamarmos pela paz do Senhor nosso Deus e, acima de tudo, propagar a paz e a bondade do nosso Deus. É o que nós vamos falar no dia de hoje. O Salmo 122, assentados como os irmãos estão, vamos acompanhar a leitura do texto que diz assim: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já encontraram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém. Queridos irmãos, um dos grandes privilégios que Deus nos dá depois da salvação é pertencermos a uma igreja. Por que o pastor está dizendo isto? É porque nós estamos enfrentando aí a realidade dos desigrejados, as pessoas que hoje admitem Deus na sua vida, mas por causa de questões pessoais, entendem que devem cultuar a Deus nas suas casas, fazer as suas próprias orações, adorar a Deus da sua forma, não é? Evitando assim a comunhão daquilo que nós chamamos o corpo de Cristo, a igreja. Tanto é que no censo passado nós já descobrimos que as pessoas que se consideram religiosas, porém não frequentam um templo religioso, professando a sua fé, aumentou consideravelmente, perto de 15%. É interessante vermos isto, enquanto nos censos passados nos orgulhamos de que o país se tornava cada vez mais evangélico, proporcionalmente tem acontecido isto. Agora, vamos situar a importância do lugar, a casa de Deus, o lugar de celebração, e considerarmos um paralelo entre o Salmo 122 e os dias atuais. É claro que a comparação é um tanto quanto difícil, até teologicamente falando, porque Jerusalém, para o povo judeu, não é apenas um lugar de adoração. Aquela montanha, aquele monte, aqueles muros erguidos, representam a própria nação. Diferente da gente hoje aqui, não é? Mas ela tem um sentido intrínseco muito lindo, que tem a ver com todos nós que estamos aqui. É interessante perceber que todos nós temos no nosso coração um desejo incontido de adorar a Deus. Isso é tão verdade que você pode ir na tribo mais distante do mundo, que não teve contato com Deus, não sabe nada sobre cristianismo ou qualquer outra religião viva no mundo. No entanto, eles já têm montado um sistema de culto e adoração. Agora mesmo eu estive no Tocantins pregando para os pastores lá e foi bem interessante. Tocantins, eu sei que uma boa parte dos irmãos já estiveram lá em Palmas. A cidade de Palmas é abraçada por montanhas. E é interessante, irmãos, logo eu olhei para a parte mais alta do monte e eu vi que alguém começou a construir alguma coisa naquele lugar. E a construção está interrompida. Eu vi ferros concretos erguidos e parado lá.
Sabe como um visitante é. Já perguntei. E aquela montanha? Aquele é um dos pontos mais altos aqui. Um dos nossos governadores, depois que fez de Palma a capital, ele desejou erguer lá, não é, um tipo de um Cristo Redentor. Mas foi impedido, porque exatamente naquele lugar, é um lugar onde os índios adoravam seus deuses, é um sítio arqueológico, por isso foi interrompida aquela construção. Eu fico imaginando, com toda a evolução dos índios, partindo do mundo conhecido, onde começou a história bíblica, eles indo para o leste, e indo mais ao leste, passando pelo Estreito de Bering, eles cruzaram aquela parte do Alasca, desceram toda aquela parte dos Estados Unidos e América Central e chegaram aqui. Você imagina os milhares de anos andando, procurando novas terras e um novo lugar para habitar. E veja a singularidade da cultura. Quando você pega hoje estes índios que estão povoando o Brasil, você descobre que existe um caráter intrínseco de figura, de rosto, de fisionomia, com índios que estão do outro lado do mundo. Um verdadeiro mistério, mas que pode ser explicado pela ciência. Agora, como ao longo desses anos, distanciados da cultura, quer oriental, quer ocidental, eles têm um sistema de culto. Isso se responde no meu coração e no teu coração. Todos nós temos dentro de nós um vazio no formato de Deus. Todos nós somos pessoas que nascemos para adorar a Deus. Não tendo consciência muitas vezes do Deus a quem adorar, adoramos aquilo que podemos ver. Adoramos pedras, rochas, montanhas, rios, árvores, animais. E fazemos todo um sistema de culto, porque há uma necessidade premente no coração do homem de adorar a uma deidade, a um Deus. E se você perguntar porque o pastor começou o culto falando que a gente está evangelizando e falando de Cristo aos ticunas, por exemplo, eu respondo já. Eu preciso dizer para aquele índio, eu preciso dizer para aqueles homens, aquelas mulheres e aquelas crianças, que existe um só Deus vivo e verdadeiro, e que ele pode olhar para a árvore, para o rio que dá o alimento para ele, pode olhar para a montanha onde eles vê os trovões, mas eles têm que aprender a adorar o Deus que criou todas as coisas. Jamais adorar a obra criada, mas adorar o único Criador que existe e é vivo e é eterno para todo sempre. Claro que nós, nos grandes aglomerados, nas grandes cidades, já temos uma consciência religiosa, já fomos aculturados a isto. Agora, o convite do Salmo 122, ele é sublime, porque o salmista, se lembrando do lugar da adoração, Jerusalém, Jesus Cristo não tinha vindo, Jesus Cristo não tinha tido aquele diálogo com a mulher samaritana, quando Jesus Cristo disse que chegaria um tempo onde que os homens adorariam a Deus em todos os lugares do mundo, onde Deus pudesse ser adorado em espírito e em verdade. Eles viviam ainda debaixo da lei, por isso olhava para Jerusalém e dizia, lá é o lugar de adoração. E eles tinham como judeus o dever de voltar sempre a Jerusalém para adorar a Deus no lugar sagrado, como fazem até hoje, nesses últimos 1400 anos, os muçulmanos, que eles voltam ao lugar sagrado, e se não puderem ir ao lugar sagrado, eles culturalmente vão ao lugar onde o Deus deles é adorado. É uma cultura muito forte, é o caso deles. Agora, o Salmo 22 tem uma sugestão a dizer a esta geração, a geração nossa, que não somos descendentes de judeus, ainda que tenhamos aqui dentro da igreja 3 descendentes de judeus, pelo menos que eu saiba, né? 3 deles, nós que não somos descendentes de judeus e somos chamados e considerados o novo Israel de Deus, nós não precisamos ir em Jerusalém, porque para nós este templo, este lugar é como se fosse a nossa Jerusalém. Por isso eu tenho que amar este lugar. O texto bíblico diz
que só de dizer vamos à casa do Senhor tem que ter alegria no nosso coração. E muitas vezes ir à casa do Senhor não traz alegria ao coração de muitos. É algo forçoso. É nesse momento em que espiritualidade se torna em religiosidade. E o apelo desta manhã é que religiosidade se torne em espiritualidade na tua vida, por uma razão muito simples. Deus está buscando neste auditório, continuamente, no presente contínuo do verbo, como Jesus nos ensinou no livro de João, Ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus tem prazer nestes adoradores. Quando você ergue a sua voz, você une a sua voz aos dos seus irmãos, em um só coro nós adoramos o nosso Deus, isso é louvor. Naturalmente, aqueles que estão aqui e não têm voz, eles também adoram a Deus. Por que não? Porque Deus é adorado no coração do homem primariamente. E em segundo lugar, Deus é adorado no lugar onde o culto é prestado. Naturalmente o nosso culto não começou ou não começa quando eu entro por aquelas portas. Esse primeiro verso não é uma ordem dizendo, quando eu coloco o pé e entro na casa de Deus, a adoração começou. Não, irmãos, a adoração nossa começa muito antes do que isto. Já na segunda-feira, quando você diz, puxa vida, como foi bom o culto de ontem, como eu fui abençoado. Ah, que gostoso, domingo que vem tem mais. Quando você ora a Deus, quando você lê sua palavra e Deus toca no seu coração, quando você canta louvores durante a semana, isso é adoração. Isso é um coração voltado a Deus. Fazemos isto o tempo todo. Não há como precisar quando o culto hoje começou na tua vida. Talvez quando você estivesse penteando o cabelo. Aproveite para pentear o cabelo. É um ato muito bonito. Eu já não preciso mais disto. Eu já saio do banho, quase que eu passo a mão de um lado e para o outro, já estou pronto. É quando eu me preparo para estar na casa de Deus. É quando eu encho o meu coração de alegria por estar na casa de Deus. Quando eu cheguei hoje, eu entro ali pelos fundos e já fui passando pela classinha. Eu creio que a classe ali deve ter 5 anos. E havia uma menininha encostada no batente com uma lágrima. Eu olhei para ela e disse, Senhor Deus, como eu posso falar? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor e ver essa menina com essa lágrima. Porque a mamãe tem responsabilidade no ministério infantil e quem sabe ela estava dormindo no carro porque eles vêm de muito longe. Eles vêm lá de Interlagos. E ela simplesmente, a mamãe chegou e falou, filha, olha, fica aqui na tua classe porque eu preciso ir para a minha classe. E ela estava sentida com a ausência da mamãe. Ah, eu não podia passar de largo. Porque esse é um lugar de alegria, de felicidade. É um lugar onde que a gente quer de fato chorar de alegria e de emoção, mas nunca chorar de tristeza, porque a casa de Deus é um lugar onde existe paz, onde existe alegria, onde existe louvor, onde existe adoração. E eu digo a mim mesmo, como é bom estar na tua casa, Senhor. Como é agradável estar na sua casa. Como precisamos estar na casa de Deus. Então aí, sabiamente, né, eu disse, olha, não se preocupa. A mamãe tem responsabilidade. E você já cresceu bastante. Você já está uma moça. Aí parece que a lágrima ficou no lugar. Eu falei, quem foi que penteou o seu cabelo hoje? E ela disse, foi a mamãe. A mamãe ama você? Ama. Aí eu disse assim, olha, seu cabelo é muito bonito. Você não quer me emprestar um pouquinho dele? Ainda mais encaracolado, eu ia ficar muito bonito. E ela com um olhar simples disse assim, né? Ai, pastor. Ela não falou nada, mas foi mais ou menos isto. Irmãos, quer no berçário, no ministério infantil, quer aqui, tem que haver alegria no seu coração, porque você está na casa de Deus. Você não está na casa do pastor Wagner. Você não está na casa do diácono. Você está na casa do seu Deus. E isto faz toda a diferença.
Se você não conseguir divisar isto na tua vida e na tua existência, provavelmente a sua vida espiritual está minguando, está se tornando rarefeita, sem sentido, porque estar na casa do Senhor não será nunca para nós um ato religioso, será um ato espiritual de alegria. Quando eu puder abraçar, quando eu puder louvar, quando eu puder cantar louvores, eu vou estar muito feliz e muito alegre. O texto prossegue dizendo que nossos pés já se encontram dentro das suas portas. Dá a ideia clara, como dissemos numa mensagem pregada há 1 ano e meio atrás, assim: chegue nesse santuário, e se seus pés já estão aqui dentro, ore ao seu Deus e diga que haja paz na minha vida, que haja paz nesta igreja, que haja paz no mundo em que eu vivo. Parece que nós somos trazidos para um lugar que é um genuíno refúgio, e é nesse lugar que Deus estabelece isto, como se a gente dissesse em primeiro lugar ao nosso Deus: te adoro, te agradeço, ó Senhor. Parece que os versículos de 1 até o versículo 5 só diz isto: eu te adoro, eu te agradeço, ó Senhor. E é isso que tem que haver no nosso coração, gratidão por estarmos na casa de Deus. Sabe quando a gente mais sente isto? Quando não podemos estar aqui. Principalmente as pessoas que estão enfermas. Elas sempre dizem a mesma coisa nas nossas visitas pastorais: o meu maior desejo é poder estar na igreja. Eu estou impedido de estar na igreja, mas como eu gostaria de estar na igreja. E muitas vezes nós estamos aqui, mas o nosso coração está longe daqui. Por favor, meu irmão, minha irmã, que haja alegria no seu coração. A alegria de um adorador. A alegria de uma adoradora do Deus vivo. Que você se prepare para estar aqui. E é interessante a vida. Eu me lembro que depois que nós nos convertemos, a criançada lá em casa, né, aquele tanto de filhos, todo mundo tinha roupa para ir na igreja. Tinha roupa para ir na igreja, né? Não sei quantos de vocês viveram uma época assim. Mas eu vivi uma época assim, tinha roupa para ir na igreja. Interessante, não é? A roupa para ir na igreja. E a gente não tinha muita roupa não, era sempre a mesma. Que a mamãe lavava e deixava à disposição para ir na igreja. Não é? Eu me lembro que tinha uma vizinha que era uma outra denominação e dizia para minha mãe: Dona Odete, a senhora já lavou a sua roupa? Não é? Eu já coloquei, não é, a roupa sabatina no varal. Ela era uma adventista. E ela também tinha roupa para ir na igreja. Os tempos eram muito difíceis. Mas quantas vezes eu me lembrava da minha mãe lavando a roupa, eu batia os olhos no varal brincando e dizia: esta é a roupa de ir à igreja para adorar o nosso Deus. Porque adoradores precisam se preparar para estar na casa do Senhor. Eles podem adorar a Deus de todo modo, de todas as formas, mas no momento do ajuntamento, nós temos que estar preparados para esse momento. Como Deus exige preparação. Se pegarmos o livro de Levíticos, então, vamos fazer um passeio. Claro que dá uma ideia pura de ritual, práticas que eles deveriam praticar para se apresentar na casa do Senhor. Não queremos dizer nada disto, mas não queremos dizer também que vir à casa do Senhor é um ato isolado, feito de qualquer forma, que a gente chega de qualquer jeito para a igreja para adorar o nosso Deus. Não, não. Queremos nos preparar para estar na casa do Senhor nosso Deus. E é por isso que a gente deve preparar os nossos filhos também, para falar a respeito de nós vamos à igreja, onde nós vamos almoçar, depois nós vamos na casa de alguém e depois vamos voltar à igreja para continuar adorando a Deus. E mostrando no calendário da vida que o domingo ele é muito importante. Aliás, o cristianismo fez isto pelo mundo. O domingo como um dia sagrado e separado, se distanciando da cultura judaica, que sempre honrou o sábado como dia de descanso, é uma marca em todos os calendários do mundo. Tanto é que não importa
como você faça, você vai sempre ver o domingo começando a semana e a segunda sendo a segunda, terça a terça e assim por diante, não é? Os países onde não adota esse sistema, não é? O domingo geralmente está no lugar do sábado, está lá do outro lado. É interessante, são calendários diferentes, mas para nós, domingo é um dia muito especial. Estar na casa do Senhor, ter comunhão com os nossos irmãos, é um grande momento da semana. Parece que de fato, como diziam os antigos, entre todos os dias da semana, o primeiro é o melhor, é o dia do Senhor, é o dia de estarmos na casa. Por isso que ele diz, Jerusalém já está construída e fundamentada, o alicerce está firme, para lá sobem todas as tribos para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento de Israel. Chegue para esta casa com atitude de gratidão em seu coração, com um coração agradecido a Deus. Eu sei que muitas vezes entramos por estas portas, mas o nosso coração está pesaroso, está vivendo lutas imensas, vivendo momentos de crise. Casais entram por essas portas quase se separando, mas só pelo fato de estarem na casa do Senhor e darem um suspiro de fé, parece que eles conseguem entrar no carro e voltar para casa melhores do que estavam. Quantos concertos Deus faz no coração do seu povo, trazendo restauração, perdão, gozo e alegria, porque mais do que uma casa e paredes erguidas, quem está nesse lugar é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus que passeia por esses corredores, e Ele toca de maneira diferente nos corações. Ele usa um texto que fala da alegria para adorar, para tocar de diferentes formas. Às vezes é uma frase, é um aspecto da oração, tudo toca no nosso coração de uma maneira que nós não sabemos explicar. Esse é o nosso Deus, mas Ele faz um convite: venham à casa do Senhor, venham participar desse lugar, adore-me em espírito e em verdade, e eu estarei habitando no meio dos louvores do meu povo. E onde Deus está, a obra é feita e não tem o que dizer, é Ele que faz. Deus toca de maneira diferente no coração de todos. Domingo passado, por exemplo, terminou o culto, uma jovem chegou e disse para mim: pastor, você ora pela minha carteira profissional? Eu disse: oro. Eu falei: qual é o alvo? Ela disse: estou desempregada há 3 meses. Pastor, o senhor pode orar por mim? Eu preciso de um emprego. Eu falei: tá certo. Peguei a carteira profissional, né? Peguei a mão dela e disse: Senhor Deus, abençoe a tua filha, que o Senhor abra uma oportunidade de emprego. Quando foi domingo passado, eu estava lá com um cantinho com os visitantes, lá chegou ela. Agora já não trouxe mais a carteira profissional. E já disse: pastor, eu estou vindo aqui para agradecer a Deus. Pastor, sexta-feira arrumei um emprego, começo amanhã. Não é uma bênção? Então parece que a mensagem foi sobre a família, não tinha nada a ver com emprego. Mas esse é o nosso Deus que toca de diferentes formas no coração do povo, e a espontaneidade do seu coração é o combustível que Deus usa para receber a adoração. Por isso temos que nos aproximar de Deus com os nossos corações simples, corações sinceros, corações gentis, corações abertos, para adorar o nosso Deus. E enquanto nós adoramos a Deus, o Espírito de Deus passeia por esse lugar, Ele habita em você, Ele é o Senhor da igreja, Ele sabe como discernir os pensamentos e as intenções do coração, e o nosso Deus continue abençoando este povo de uma maneira que a gente não sabe explicar. Irmãos, uma igreja subsiste como essa, não porque exista pastores aqui para pregar a palavra, isso tudo ajuda, mas o que traz vocês a este lugar é o Senhor Jesus Cristo. Vocês não estão seguindo a homens, vocês estão seguindo a Cristo Jesus. Os homens muitas vezes fazem as margens, dão brilho em alguma coisa,
mas a essência da nossa adoração é porque nós amamos a Jesus Cristo e queremos estar com o seu povo para adorá-lo em espírito e em verdade. Dias atrás alguém me contou a história que num pequeno povoado da China não havia muitos adoradores. E o líder daquela aldeia não sabia cantar. Tem uma voz muito estranha. A esposa dele, por sua vez, também não sabe louvar e adorar a Deus. Mas havia no meio deles uma jovem que cantava muito bem, porém nova crente. Não sabia cantar nenhum dos hinos, nenhuma das canções nossas. E esse obreiro conta-se a história dele, uma história bonita, de que ele disse para ela: será que você pode cantar uma canção que você saiba? Porque Deus é adorado com louvores. E ela disse: mas eu não sei nenhuma canção que fala sobre o nosso Deus. Ele disse: então pegue uma canção qualquer e sussurre essa canção. E ele disse: porque eu sou líder desta aldeia. Espiritualmente, nós não temos como adorar o nosso Deus. Mas será que você pode sussurrar esta canção só para dizer para os céus que aqui nesta aldeia existe adoradores? E ela começou então a murmurar aquela canção, que na verdade é uma cantiga de roda das crianças da China. E daqui a pouco os outros dois estavam, não é? Talvez alguém diga assim, não era uma música de adoração, não era uma música consagrada a Deus, mas eu quero ficar com aquela frase dele. Eu quero dizer para o nosso Deus que aqui nesta aldeia existe adoradores. Será que você pode dizer, olhando para o seu lar, e você pode dizer ao Deus eterno: Senhor Deus, eis aqui as nossas canções, nós sabemos te adorar, e nós queremos dizer aos céus que aqui neste lar existe adoradores. Existe adoradores. A realidade do campo vai se tornar a realidade da cidade, porque afinal eu e você somos chamados para adorarmos o nosso Deus. O convite dos versículos 6 e 7 é que enquanto nós adoramos, o apelo é que Deus nos dê a sua paz. É tão bonito ver isto. Orem pela paz em Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e seguranças nas suas cidadelas. A ideia é muito clara. Parece que onde existe um adorador existe paz, e onde existe paz existe um adorador. Parece que esse é o binômio, porque ele fala de Jerusalém e até mesmo das torres mais altas e das pequenas cidades que ficavam ao redor de Jerusalém, dizendo: enquanto eu adoro, que haja paz nesta região, que haja paz nessa região. E como nós somos apregoadores desta paz, a paz maravilhosa, que excede o entender humano, mas é a paz que vem de Deus. E só um adorador é que sabe o peso da paz no coração dele próprio, dela própria, e sabe como a paz combina com a gente. Como a paz ela é preciosa, como ela é maravilhosa. Por isso eu quero desafiar você, para que você pense nisso. Enquanto você adora, clame para que o mundo tenha paz. Clame para que a tua vida tenha paz. Porque os dias são difíceis. O apelo aqui é até de segurança dentro das muralhas. Irmãos, que momento que nós estamos vivendo na nossa cidade. Um momento de tanto perigo, não é? Como precisamos clamar por segurança. Um adorador pode fazer isto. Dizer: Pai, eu te adoro em espírito e em verdade. E eu peço da tua parte a tua defesa para a minha vida. Porque os tempos são difíceis. Não há segurança dentro dos nossos muros. E olha que tem bastante polícia por tudo quanto é canto, não é? Mais do que em qualquer outra cidade do país. Mas mesmo assim, vivemos tempos difíceis. Eu moro em São Caetano do Sul. E eu já não passo por uma favela, onde o nível de perigo é muito grande. E a maioria dos moradores da minha cidade evitam aquele caminho.
Então nas mídias sociais está dizendo assim, quando você vem pela Avenida dos Bandeirantes, você entra à direita, nos chamados 3 tombos, hoje os tombos ficaram pequenos, não é? E você sai na Via Anchieta, e você pega a saída de Rude Ramos, e entra para o São Caetano, porque ali é mais seguro. Não passe pelas favelas, o número de assaltos tem sido grande. Irmãos, olha, ontem eu fui num casamento e fiz o que os meus conterrâneos de São Caetano do Sul recomendaram. Não é? Vim pela Avenida dos Bandeirantes, chegando nos 3 tombos, depois do túnel Neocomplexo Maria Maluf, entrei à direita e subi no sentido do começo da Anchieta. Tudo certinho, evitando perigo, não é? Quando nós chegamos quase para chegar na nossa cidade de São Caetano do Sul, no Rude Ramos ali. Quando passamos debaixo do pontilhão da Anchieta, olhamos um carro estranhamente indo devagarzinho, logo chegou alguém mais apressado do que eu e parou do lado. Quando parou do lado, um fulano sai do carro com a arma na mão para roubar. Eu e os 3 carros que estávamos atrás, rapidamente nos desviamos e voltamos para a Anchieta, sentindo São Paulo. E quando eu entrei na Anchieta, eu disse assim, para onde nós vamos? Para lá eu não posso ir. Aqui ficou difícil. Eu estou achando que os ladrões também têm Facebook. Ah, irmãos, se Deus não guardar a nossa vida, não guardar a vida dos nossos filhos, quando Ele sai com seus carros, seus veículos, irmãos, nós não vamos nem sequer ter paz dentro do lar, porque estaremos ansiosos até que eles cheguem em casa. Por isso eu tenho que orar sim, que haja paz nesta igreja, que haja paz na minha família, que haja paz nessa cidade. Mas Senhor, enquanto eu adoro e clamo pela Tua paz, eu também quero Te adorar, e no íntimo do meu coração eu quero pedir segurança, Senhor, porque os dias são inseguros, os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, como nos diz as Escrituras Sagradas. Ah, eu tenho que orar por paz, eu tenho que orar por segurança, e tudo isso Deus nos garante. Se você é um adorador, está garantido a você. Eu sei que os dias são difíceis, não é? Veja só, de manhã nós temos este núcleo de pessoas. Claro que tem vários irmãos que estão em férias. Deveria ter um pouquinho mais, né? O pastor conhece exatamente pela disposição das cadeiras. Quando chega a noite, por uma razão de pura segurança, nós temos um número menor de pessoas. Quando conversamos com essas pessoas, elas dizem isso: pastor, não existe estacionamento suficiente para todas. A maioria delas são mulheres, que muitas delas vêm só para a igreja. E não dá para ficar o carro tão distante como fica. Às vezes 2, 3 quadras distantes daqui. A cidade fica escura, os lugares são ermos. Mesmo que tenhamos uma boa equipe de segurança e transporte, irmãos, infelizmente a gente não pode garantir nada, porque os dias são difíceis. E aí a gente olha para o Salmo 22 e diz assim: Senhor Deus, como eu posso viver o Salmo 122 na sua exuberância, quando vivemos tempos tão difíceis, tão inseguros, onde que os homens maus roubam e minam a minha paz, a minha segurança, a minha tranquilidade? Como é difícil, como está ficando difícil adorar o nosso Deus. A maioria das igrejas na cidade de São Paulo não tem um estacionamento competente para receber todos os seus fiéis. E aquelas que têm um estacionamento assim, não é? Os seus cultos são muito animados e bem frequentados, de manhã e à noite. E aí a gente fica pensando, puxa vida, precisamos ter mais estacionamento. Tudo é tão caro na cidade de São Paulo. Senhor, até quando vai demorar isso tudo? Claro que os mais destemidos vão dizer assim: eu venho pela fé, pastor. Eu venho pela fé para a igreja. Se o homem mau, malfeitor me roubar, ele não está roubando a mim, está roubando a Deus. Mas irmãos, não é fácil sermos afrontados por violência. É por isso que você, enquanto adora, você deve te pedir paz e segurança. Porque já no tempo bíblico,
onde havia um número tão pequeno de malfeitores em relação aos tempos atuais. Já naquele tempo eles diziam: Senhor, que haja paz, provavelmente olhando para inimigos ferozes que iriam destruir o povo de Israel, mas que haja segurança dentro dos teus muros. Irmãos, enquanto adoramos a Deus, vamos pedir a segurança ao Deus eterno. Vamos pedir para que Deus nos livre de todo o mal. Vamos clamar pela defesa de Deus sobre a nossa vida. Mulher, seu marido sai para trabalhar, se ajoelhe lá, como o pastor tem sempre recomendado desse púlpito. Ore a Deus pela vida desse homem que sai para o trabalho. Se você é do lar, se você está em casa, se você tem horário, trabalha em outro lugar, em horário diferente, ore por aqueles que estão saindo. Ore pelos seus filhos que foram para a escola. Peça a defesa de Deus. Porque um adorador, segundo o Salmo 122, ele pode pedir paz e segurança, sim, diante de Deus. Pelo fato dele ser um adorador, Deus vem ao seu encontro para trazer paz e segurança. E numa cidade como a nossa, irmãos, nós só podemos dizer: Deus, sê a nossa segurança, ó Pai. Livra-nos do homem sanguinário, livra-nos do homem mau. Abençoa as nossas vidas, ó Deus, porquanto eu e você somos um adorador. Mas o texto não fica aí só. Ele diz assim: em favor dos meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Eu estou pegando a Nova Versão Internacional. Em favor dos meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Aí me parece que nós não somente vamos propagar a paz, mas vamos ser motivação da bondade do nosso Deus. Devemos estender como adorador as nossas orações sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida dos nossos amigos, e devemos orar por todos, para que eles também tenham paz e segurança nas suas vidas, porque eu sou um adorador, e um adorador, Deus presta atenção num adorador e uma adoradora. Por isso, o verso seguinte e final diz assim: em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Parece que é aquele aspecto bonito da bondade. Eu creio de todo o coração que todo adorador é uma pessoa boa, porque ele tem sentimentos bons dentro dele. Pelo fato dele se desprender das suas coisas e adorar a Deus em espírito e em verdade, ele já é por natureza alguém desprendido, desapegado. E é por isso que nós temos amor para compartilhar com as pessoas amigas. Hoje mesmo nós vemos aqui amigos trazendo amigos a esta casa. Eu quero dizer para você que é amigo, que foi trazido pela mão de alguém, eu quero dizer a você que essa pessoa é extremamente bem intencionada, porque só amigos verdadeiros é que apontam a casa de Deus para você estar. Como é importante que você esteja aqui, porque o sentido de amizade para irmãos e amigos é o desejo de paz. Tanto é que a saudação mais comum que nós temos entre nós talvez seja o bom dia, a paz do Senhor, ou coisa parecida. Cada um tem um estilo de vida. Mas como é gostoso a gente poder se sentar, olhar para um irmão que às vezes está um pouco distante da gente, e num momento como esse dizer: Senhor Deus, eu desejo que aquele irmão tenha paz, que tenha bênçãos em suas vidas, que ele alcance a graça e a bondade que há no Senhor. Como os nossos sentimentos e os nossos desejos, eles são importantes na vida. Fica tão bem adorarmos o nosso Deus e termos alegria na adoração, mas junto com a alegria parece que vem todos esses deveres. E até aquele que diz: eu vou orar em favor desta casa. Não é? É o apelo. Você ora pela sua igreja? Você ora pelos seus pastores? Você ora pelos seus líderes? Você ora para que haja paz neste lugar? Isso tudo é muito importante para nós, porque uma oração feita deste modo, procedendo de um coração adorador, Deus recebe. Deus recebe de uma maneira que nós não sabemos explicar. É por isso que, mesmo guardado toda a proporção do Salmo 122 aos dias atuais, nós podemos dizer que: Senhor, eu me alegro quando eu digo a mim mesmo
estou indo para a tua casa, Senhor. Ah, Senhor nosso Deus, como é gostoso colocar os meus pés debaixo desta casa que é tua. Como eu me sinto bem aqui neste lugar. Ah, Senhor Deus, eu quero orar não só pela geografia deste lugar, eu quero orar por esta cidade. Eu quero orar pelos meus amigos, pelos meus familiares, pelas pessoas de perto, pelas pessoas de longe. Eu quero orar. E tudo isso é possível porque você é um adorador, uma adoradora. E até mesmo quando os tribunais da justiça, ou até aqueles que julgam as causas grandes e pequenas, você vai poder orar por aqueles que padecem, por aqueles que sofrem e clamar por justiça. Mas eu vou orar também pela paz, a paz do meu lar, a paz da minha cidade. Eu vou orar por estas coisas e vou clamar a todos eles que eles tenham paz e recebam bondade do nosso Deus. E como resultado, o favor da casa do Senhor, o nosso Deus vai me ensinar a buscar o bem maior da minha existência. Hoje o mundo debate o crescimento de religiões radicais. Mas é interessante perceber o quanto que essas religiões radicais, elas têm um aspecto espiritual ligado a uma cidade que eles declaram santa, de um templo ou uma mesquita que eles declaram um lugar sagrado para eles. Mas todo muçulmano tem um pequeno tapete. E ele costuma esticar o seu tapete, que é a lembrança do lugar da adoração. E ele, distante do lugar perfeito da adoração, ele pode fazer de um pequeno retângulo o seu lugar de adoração. E não importa o que aconteça, se estiver num avião, se estiver andando por uma rodovia, ele para e faz a sua prece, a sua oração. E ele dedica a Deus e a Maomé, um dos grandes profetas, a sua devoção. E dentro da prática deles, eles clamam por paz e segurança. Você consegue ver a coincidência? Paz e segurança é o que eles pedem. É o que eles pedem. Naturalmente sabemos que nem todos eles são radicais islâmicos, mas eles têm a sua devoção, que muitas vezes faz inveja para muitos de nós. Dias atrás, indo para Atibaia, parei como a maioria de vocês no frango assado. Quantos de vocês gostam de frango assado? Ok. Mas quando eu parei meu carro, eu olhei depois dos paralelepípedos colocados ali, na Fernão Dias, eu vi uma família de joelhos num pequeno tapete, orando por paz e segurança. E imaginar que muitos de nós, quantas vezes saímos de viagem e nem nos lembramos de Deus, porque os nossos carros potentes, novos, com garantia de 5 anos, podem nos levar a qualquer lugar. Se eu tenho que guardar o meu pé quando entro na casa do Senhor, eu tenho que entrar nesse lugar em espírito de oração. Eu devo cercar a minha vida de oração, porque a devoção dos genuínos adoradores me ensina a ter uma vida de adoração. Eu não sou adorador dos lugares de adoração, eu sou um adorador em todo lugar, como disse Jesus à mulher samaritana. Mulher, eis que o tempo vai chegar, aliás, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em todos os lugares. Mas sabe quando a gente sente que existe adoração em todo lugar?
quando nós podemos ver pessoas orando e fazendo suas preces a Deus. Respeitamos este ato. Respeitamos este ato que todo ser humano tem direito na face da terra, buscando o seu Deus da maneira que tiver que buscar. Mas, irmãos, que possamos fazer orações por esta cidade. Devemos realmente orar por esta cidade, clamar pelo nosso Deus, clamar para que haja paz na nossa cidade. E é claro que o nosso Deus que vem oculto o nosso coração e as nossas orações mais íntimas, Ele tem o poder de responder a cada uma delas. Mas hoje o fato é esse: nós estamos na casa do Senhor. O nosso santuário, você não percebeu, mas está em flores. Claro que temos que trocar as flores sempre, para que haja flor na casa de Deus. Nessa semana trocou-se o cenário de novo, que nós vamos nos acompanhar aí por algum tempo. Ficou bonito, não ficou? Essa turma é muito inteligente, não é? Que coisa bonita. Mas tudo isso para que a gente possa ter ambiência, para que aquelas pessoas que nos assistem pela internet não possam ser distraídas em nada e que o foco de cada um deles possa ser a palavra de Deus, os louvores aqui cantados. Porque queremos que o louvor saia daqui e entre nos lares. Porque nós sabemos de uma coisa: quem adora a Deus pode pedir paz pela nossa cidade e pode pedir segurança pela nossa cidade. Agora é óbvio, né, irmãos? E com isso eu termino. Nós não estamos só orando pela cidade. Nós estamos também fazendo a nossa parte. Quantas e quantas vezes não temos aqui dentro a polícia militar reunida, damos todos apoio a eles. Quando eles necessitam de alguma coisa, estamos ajudando. Houve um tempo que tivemos o privilégio até da Polícia Federal. Fazemos a nossa parte. Queremos viver dias melhores. Temos que fazer a nossa parte por quantos dias são maus. Na Convenção Batista em São Bernardo agora, a Convenção Batista do Estado de São Paulo, um amigo do Rio de Janeiro veio e disse: Wagner, leve sua igreja a orar pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive hoje o momento mais baixo, mais dramático, mais triste da história do nosso estado. Um estado bonito, cheio de montanhas, uma natureza exuberante. Vivi lá 4 anos da minha vida. Aquele é realmente um lugar privilegiado, muito lindo. A cidade ficou entre a montanha e o mar. Como é lindo aquele lugar. Mas a violência tem dominado aquele estado de uma maneira que a gente não sabe explicar. Quando ele falou do número de mortes que acontecem ali, eu disse para ele: olha, no domingo eu vou pregar sobre o Salmo 22. Leve sua igreja a adorar, mas a clamar por paz e segurança dentro do seu território. Querida igreja, vamos orar por nós, vamos orar pelo Rio de Janeiro. Há pelo menos 4 estados do Nordeste brasileiro onde a violência está dominando. Máfias destruidoras que estão acabando com tudo que se tem. Mas aí Deus vai contar com um povo que é um povo diferente. É um povo que adora a Deus, mas é ensinado que não vamos só usufruir do benefício da adoração, mas nós vamos erguer orações e vamos clamar por nós mesmos, pela paz que tanto precisamos, da segurança que tanto precisamos. Vamos clamar também para que haja paz no nosso estado, nos estados vizinhos, em todo o Brasil. Vamos clamar, vamos orar mais para que realmente o povo brasileiro possa usufruir de paz e paz verdadeira. Eu quero terminar dizendo que não podemos olhar só para o nosso território. Muitas vezes sabemos que a nossa vida está debaixo de um círculo de segurança. Mas quantas pessoas que não têm o que possuímos estão em grupos de riscos,
e sofrem mais do que nós sofremos. Por isso temos que orar mais, orar pelo nosso país, o Brasil. Você já comprou um globo e já colocou na tua cozinha? Você já comprou um globo e colocou lá na sua cozinha? Ensine os seus filhos a orar pela paz e a segurança do Brasil. A cada dia, deixe uma criança escolher um país do mundo para orarmos por aquela nação. Porque se o mundo está nas mãos de Deus, nós precisamos clamar que haja paz no mundo e que Jesus possa ser a paz que o mundo tanto precisa. Mas se não orarmos, alguma coisa vai fazer falta. É por isso que Deus fez a mim e a você adoradores. Mas esses adoradores, eles têm outras intenções nos seus corações, todas elas intenções boas. Eles clamam diante do seu Deus enquanto adora que haja paz em Israel, que haja segurança dentro dos nossos muros. E pelo que a gente pode entender do Salmo 22, só quem compreende essa verdade é que pode adorar, e enquanto adora, coloca no seu coração desejos de paz. Desejos de paz. Eu espero de coração que cada um de nós sejamos adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade, mas que possamos trazer bem ao lado da nossa adoração sentimentos de paz para nós, para nossos irmãos, para nossos amigos, para o Brasil inteiro, para o mundo, e que possamos clamar por segurança, porque quando temos paz e segurança, a nossa vida, ela não é perfeita, mas está chegando num nível muito gostoso. Então, eu preciso terminar perguntando: você tem paz no seu coração? Você tem segurança na tua vida? Se qualquer uma dessas coisas estiver faltando, por favor, repense nesse instante. Se você é um adorador genuíno e se você é uma adoradora genuína. Eu não posso fazer isto por você, nem a equipe de louvor. Não dá. Porque o louvor que brota do coração de um homem e de uma mulher, ali está a essência do adorador. E eu rogo a Deus que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, e que haja paz e segurança nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nos envolva sempre no ambiente, na ambiência da adoração. Pai de amor, que adorar ao Senhor não seja simplesmente um momento, mas que seja um estilo de vida. Senhor, enquanto te adoramos, que possamos clamar por paz, por segurança, porque as nossas cidades, mesmo fortificadas, elas são inseguras. A população que vive na nossa grande cidade de São Paulo é uma população que precisa de paz, porque podemos ver tanto a insegurança como um desespero na vida das pessoas, por conta da violência, por conta, ó Deus, do momento de crise institucional que estamos vivendo. Tudo parece inseguro demais. Mas o teu povo é uma negação de tudo isto. Não que estejamos nos excluindo do mundo, ou estejamos através da fé numa redoma. Não, Senhor, é como diz a tua palavra: nos gloriamos em pertencer a Deus, no entanto o mundo jaz no maligno. É uma realidade, não podemos negá-la. Mas enquanto adoramos, temos o privilégio de clamar por paz, segurança sobre as nossas vidas, sobre a vida das pessoas que nos cercam, sobre esta cidade, sobre este país e sobre o mundo inteiro. Ó Jesus, Príncipe da Paz, reine nos nossos corações, nas nossas cidades, no nosso país, no mundo em que vivemos.
Ó Senhor Jesus, os nossos corações choram por dentro, por ver tanta violência no mundo, tantos ataques, ó Deus, contra pessoas, mas sabemos que o teu coração também está ofendido, porque tu és amor, tu és paz. Mas Pai, nos ajude a entender que se não pregarmos o teu evangelho, a violência vai crescer no mundo. Se não tomarmos o nome de Jesus Cristo conhecido nas nações, o mundo se tornará violentamente terrível para se viver. Por isso, Pai, nos alegramos, porque junto com os irmãos que foram para o norte da Bahia, os pés deles anunciarão a paz do teu evangelho. Seu evangelho será pregado, mas que o mesmo aconteça agora aqui. Que no lugar onde estamos, lugar de adorador, nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Possamos ser agentes da paz no prédio onde vivemos, que como cristãos possamos ser conhecidos como as pessoas mais queridas e amáveis daqueles prédios, daqueles condomínios, daquela rua onde vivemos, ó Pai. Que possamos ser pessoas assim, para que teu evangelho não seja tomado por outro caminho, o caminho do radicalismo religioso, de pessoas intragáveis, pessoas que se separam, que se excluem, que julgam os outros. Não, Senhor, que sejamos adoradores, que propaguem a paz e a segurança, mas que possamos ser as pessoas mais amáveis desta cidade, as pessoas mais gentis, para que o mundo possa olhar para nós e reconhecer que temos algo de diferente. E quando nos perguntarem a razão da nossa esperança, da nossa paz, da nossa segurança, vamos poder dizer que é Jesus, o príncipe da paz. Por agora, Deus, nos despeça com a tua bênção e com a tua paz, levando-nos para os nossos lares, lugar de adorador, lugar de semear a paz, lugar de segurança, ó Deus. E Pai, que nesta tarde possamos desejar paz para os nossos parentes, para os nossos conhecidos, para os nossos amigos, que possamos dizer que estamos orando por eles. E quanto mais orações tivermos nessa cidade, mais altares estarão erguidos por elas, mais esta cidade será abençoada. Eu te agradeço por esta oportunidade de recordar ao coração do teu povo o Salmo 122, e que o Senhor abençoe este povo que se chama pelo teu nome. E por agora, ó Deus, nos despeça com a tua bênção e com a tua paz, porque oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Vão em paz. E não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra. Queridos visitantes, eu estarei aguardando vocês ali ao lado. Será uma honra poder abraçar cada um de vocês que foram agora apresentados. Uma boa tarde a todos vocês.